boa noite, minha gente. Comecei aqui mais cedinho para poder dar tudo certo. Olha a Pri aí entrando. Vamos lá. Peraí. Convite. Cadê os convites, minha gente? Agora. Oiê! A gente fica com medo que não dê certo. Muita emoção as Muita lives. emoção. E a minha primeira live sem óculos, minha filha enxergando tudo. E antes eu não conseguia ver aqui embaixo quem que entrava, quem. Mas agora estou vendo tudo. Não, Tudo agora tá bom, perfeito. Pri? Tudo, Fá. E com você? Tudo bem? Graças a Deus, né? Finalmente a nossa live, a gente sempre na É, correria, né, Fá? eu acho que tem uns 5 meses aí para essa live nascer. O bom é que ela tá com uma base forte aí pra gente É, porque a passar a gente informação foi para esse povo. exatamente na volta, né, dos atendimentos, e aí a gente vamos, e acabou não, as agendas não cruzarem, né? Mas agora Sim, estamos aqui para falar as minúcias, tudo. os nome toques dos anestésicos, né? Sim. Por aí vocês estão em qual fase, Fá? Do, do coronavírus. Isso. Não, a gente está com lockdown à Uhum. noite, a partir À das noite. 8 horas, é. E 8 É, às aqui 5 também. da manhã. E final de semana, a partir desse, sem nada. Sem Nós nenhuma aqui também. distração. Mas, assim, eu acho que a gente tendo cuidado, né? Sim. E o nosso atendimento também sendo bem espaçado, bem com muito cuidado, acho que dá para a gente aí ainda conseguir atender Sim. nossas clientes bem com bem tranquilidade, né? É, acho que agora a gente já tá mais escaldada aí com relação a tudo, né? É, com as normas já bem sincronizadas, né, dentro do atendimento, aí eu acho que, graças a Deus, desde que a gente voltou, não teve nenhum problema, assim, sempre criei algumas regrinhas que aí, né, principalmente espaçar e o atendimento não ficar com tanta gente cruzando, né? Eu Sim, acho que sim, é. isso deixa as clientes mais tranquilas, né? É. Acho que a gente já sempre teve, né, esse cuidado, todo É, esse, já tinha, né? né? Mas a gente só redobrou o que a gente já estava habituado a fazer, né, Fá? É verdade. E aí, É, vamos para nossa live. Antes da gente começar, aqui tem duas assessoras minhas de suporte para as dúvidas. Aí, conforme a gente for falando, elas estão anotando para depois a gente recapitular com o pessoal. pronto, Então, o eu pessoal lá acho da que vai dar Educa, para eu colocar aqui. Deixa eu só testar aqui. tá bom, Aqui é filtro. É como é que você falou, aquela questão de compartilhar da a imagem. imagem, né? Eu não estou Uhum. vendo aqui, para mim, a possibilidade de colocar a imagem também não. O meu aqui também, ele fica uma telinha de bloqueado para a imagem, ó. Tentei até chegar nele, mas a gente vai tentando. Se a gente não conseguir, depois eu pensei em a gente disponibilizar o material para quem acompanhou a live. O que que você acha? Na realidade, era só umas imagens mesmo de ilustração, para poder a pessoa ter noção da absorção, né, na pele. Tá, Mas a gente vai falando. perfeito. Então vamos lá, Fá. Eu fiz algumas anotações aqui do que sempre o pessoal questiona, das maiores dúvidas quando eu tenho alunas em sala, colegas mesmo, nossas de profissão, que nem às vezes são minhas alunas, mas sempre mandam um direct perguntando sobre algumas coisas sobre anestésico. E aí a gente sabe que algumas coisas são mitos e outras coisas são
verdades muito importantes das pessoas saberem, e as informações elas vão se perdendo aí no meio do caminho. Então, para o pessoal que é meu aluno, que está acompanhando aqui, eu tomei o cuidado de chamar a Fábia. A Fábia, ela é dentista, ela tem total conhecimento, além de micropigmentadora Já excelente. passei 30 anos vendo gente sentindo, né, tentando minimizar a dor dos meus Exatamente. pacientes. Então, ninguém melhor do que a Fá para falar sobre dor, principalmente numa região tão sensível. Então, eu tomei cuidado de chamar a Fá, uma porque ela é uma pessoa excelente em tudo que ela faz e explica, e ela tem muito conhecimento, pessoal. Então, tudo que a Fá passar hoje, vocês podem ter certeza que vocês vão usar para a vida inteirinha de vocês como micropigmentadores. Porque, além dela 30 anos aí especializada nisso e trabalhando com isso, ao longo dessa transição de dentista para micropigmentador, algumas coisas ela precisou adaptar, Adaptar. testar de novo. E aí ela fez todo um estudo de caso e a gente vai falar sobre isso hoje nessa live, tá, pessoal? Então é muito, muito legal. E depois a gente vai deixar essa live salva para quem chegou depois ou quem está chegando aí depois poder acompanhar tudo certinho do que a gente vai falar aqui. Então vamos lá. Primeiro que eu vi que envolve muita parte realmente química por trás disso tudo, apesar de que, né, lógico, a gente está inserindo um composto químico ali, mas várias reações, né, Fá? É a reação celular, né? A gente começa Certo, já falando de célula, porque a célula nervosa, ela está ali com os dendritos, né? Esperando algum estímulo. Então, para certo, ocorrer a dor, precisa romper esse limiar, né? Que esse limiar também ele é variável de pessoa para pessoa, né? A gente sabe que tem umas que a gente toca, já está sentindo, e tem outras que, sim, né, que a gente faz um procedimento completo e ela não sente tanto. Então, isso é uma variação. Então, a gente sempre tem que ter a ideia dessa variável. Né? uhum, Então, para a gente ter o estímulo da dor, para a célula entender que precisa liberar componentes que vão fazer a condução do estímulo, né? Então, precisa ter o rompimento mesmo. Então, a gente, falando assim, quimicamente, é a condução do sódio. Principalmente quando faz o estímulo, a célula vai conduzir sódio e vai reverter e vai sair potássio. Isso não tem muito como a gente ficar ligado nisso, não, mas é essa transição do sódio e do potássio que vai sair. certo, Certo? Então, eu anotei aqui exatamente, a dor precisa ter esse limiar, né, para chegar a ter a liberação da sensação dolorosa, né? certo. Então, os anestésicos locais, eles têm a propriedade de bloquear essa condução desse sódio na célula, certo? Certo, Então, ali a abertura dos canais de sódio, o anestésico sobre a pele, ele vai permeando e quando ele chega nessa camada, né, da pele, onde tem os filamentos nervosos, ele vai bloquear essa entrada de sódio. Então, bloqueando certo, essa entrada de sódio, é uma ação reversível, né? Que a gente sabe que depois de um tempo ela vai voltar ao normal. Então, aí tem um tempo aí de 40 minutos que dá fazer um procedimento super tranquilo. E aí, o que vai influenciar muito é como você usar esse anestésico, né? Tanto em sobrancelhas como em lábios. Isso é o que vai diferenciar o tempo de ação, as reações da pele, do lábio, esse manuseio, né, que a gente vai dar aqui algumas dicasinhas para poder você ter um procedimento mais tranquilo, né, que deixar a sua cliente mais confortável. Eu certo. coloquei também alguns pontos aqui, né, sobre a permeação, que é Uhum, importantíssimo, né? A ação permeável
do anestésico. Ele tem que ser lipossolúvel, né? Nós temos na nossa camada de pele muitas células lipídicas, né? De oleosidade. Então, imagine ele atravessar toda essa camada, é igualzinho o pigmento, né? Para poder chegar. Sim. Você também ter uma capacidade boa, de componentes bons desse anestésico para permeação. Então, quando você for comprar um anestésico, você olhe muito bem, leia bem a bula, pergunte à farmácia de manipulação qual o veículo que ela está usando para permear, para permear o anestésico e ele chegar nos filamentos nervosos. Perfeito. Qualquer dúvida aí, vocês vão me interrompendo. Ó, eu vi que o pessoal até tá perguntando sobre formulação, lidocaína. A gente vai falar sobre esse assunto super importante, que a gente vai falar de componentes, sim, pessoal. Fá trouxe um e-book completo. Fá, deixa eu aproveitar, então, dentro desse assunto que você falou sobre duas coisas importantes. Primeiro, a liberação de sódio, ela que causa, então, essa sensação de dor, certo? E conforme mais profundo, então, mais liberação de sódio, é isso? Na realidade, é o calibre de fibras, né? Porque realmente eu não estou aqui vendo a foto da célula. Mas nós temos as fibras, elas vão, né, chegando na superfície. Então, cada vez que ela vai chegando, elas são mais fininhas, né? Na parte da sobrancelha e da mucosa. A mucosa, a gente tem uma absorção muito mais rápida porque é mucosa, né? Então, a camada lipídica do lábio é muito inferior à da pele. Perfeito. Então, Eita, me perdi. Não, tranquilo. A gente estava falando de implantação, né? Profundidade. No caso da sobrancelha, ela é mais fibrosa, é isso? Eu acho, mais ou menos isso? Então ela é mais resistente. A camada para chegar, para ele permear, é mais dificultosa, né? Então, assim, eu falo muito do tempo e do manuseio, porque o treino da mão, minha gente, é o fundamental, né? Então, assim, vários cursos, quanto mais cursos você fizer, mais cursos vão falar. Se você trabalhar naquela camada, né, correta, você vai ter quanto mais menos o uso do anestésico, né? Da reaplicação do anestésico, da necessidade do vasoconstrictor. Então, o vasoconstrictor, dentro das propriedades, eu falei da permeação, um dos componentes que vai potencializar é o vasoconstrictor. O vasoconstrictor, ele diminui o calibre dos vasos, então o anestésico não passa muito rapidamente pelos vasos, então ele se mantém mais tempo na pele, né? A gente tem um maior tempo de ação e uma maior potencialização em relação à sensibilidade. Mas aí vem todas aquelas perguntas, mas o vasoconstrictor vai causar enrijecimento? Vai. Mas aí eu volto a falar. É o tempo de uso e a quantidade, né? Concentração. Então, fórmulas com concentrações altas de epinefrina vão causar o enrijecimento. Isso aí você vai ter realmente problema, não tem muito, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Ela é perigosa. Mas é mito que você não pode usar. Sim. Né? Existem fórmulas seguras que você usa entre 0,02 a 0,07 de epinefrina, que são bastante seguras e que você consegue realmente trabalhar sem esse enrijecimento tão exagerado. Aí uma pergunta, Fá.
Ui, Sim, desculpa te cortar. Você falou de 0,07. Então, eu notei que quando eu usei nessa formulação para os lábios, ele causou uma palidez no lábio, diferente de quando eu usei 0,02. Então, assim, eu não senti o lábio rígido, mas eu senti o lábio muito pálido. E isso me atrapalhou no resultado final, porque tinham algumas regiões ali que eu notava que o lábio, ao invés de ficar uniforme o tom, ele sempre tinha uma leve manchinha. E aí tem relatos de pessoas que nessa manchinha, né, que ele causa, nesse clareamento ou nessa palidez, chegou a causar hematoma no lábio. E é possível isso acontecer, né, Fá? E sim. por que que esse hematoma acontece para algumas pessoas e para outras não? Aí É, é individual, a sensibilidade certo? vascular Uhum. individual de cada pessoa. E a gente, o próprio pincelado da agulha, né? Ele pode romper alguns vasinhos ali. E Perfeito. o vasoconstrictor, ele, por que ele faz o hematoma? Porque ele concentra o sangue ali, Entendi. né? Realmente, para foto, não vai ficar tão legal, mas é um Não hematoma mesmo. que vai sumir, que vai se dissipar aí em até algumas horas ou no dia seguinte, vai ficar legal. Lógico que trabalhando, né, no peso da mão, não é, Sim, não é aquela coisa de trauma, né? Alguns hematomazinhos, isso aí tá dentro do contexto de um procedimento, né? certo. Qualquer procedimento que nós vamos fazer, de tirar um dente, de fazer Ele é passível de ele é acontecer, passível, né? você vai fazer um preenchimento labial, também pode Sim, ficar. Você vai colocar uma toxina botulínica, você pode pegar um vasinho. Porque nós perfeito, somos seres vivos, né? Graças perfeito. a Deus. Aí, isso aí é passível, mas não é, vamos dizer, você não vai se considerar um erro, né? Se você Certo. fez tudo a técnica dentro a mão certa, a pincelada, o tempo certo. Então, assim, se acontecer isso aí, é muito suscetível da própria reação da pessoa. Você vê que tem gente que quase que não faz edema, né? Sim. E tem gente que fica uma flor Uma fazendo a dica. mesma técnica. E uma dica importante: sempre perguntam qual é a melhor forma, então, de não causar lesão. Então, tem muita gente que me pergunta: você faz técnica de arraste ou técnica de pêndulo? Eu já cheguei a fazer os dois movimentos, mas o pendular ele é menos agressivo, que ele bate realmente só a pontinha da agulha, pessoal. Então, vai chegar um momento em que você vai conseguir ter a mesma frequência e o mesmo movimento do começo ao fim. Então, quando a gente fala a mesma frequência, é o mesmo tempo da agulha ir e voltar e na mesma altura. Então, no começo, tem gente que realmente começa aprofundando e vai dando leveza. E é nesse começar, entrar com tudo, que talvez as pessoas lesionam. É, Então, uma dica é começa sempre o movimento antes de entrar na pele e você vai fluindo. Que isso ajuda a não lesionar, né? Então é muito importante isso que você falou de frequência de mão e movimento correto, porque no começo a gente parece que entra com tudo, depois a gente vai entendendo treino, o minha como filha, não entrar. tem nada que vá Exato, substituir o treino, mesmo sendo em pele exatamente. sintética, né? Mas não tem nada que tem que ser treinado realmente isso aí. Exatamente. E treinado também em modelos, né? Em clientes, realmente. Isso aí Que é ali que a gente vê o negócio acontecer, né? quanto mais você vai fazendo, mais você vai adaptando a sua técnica, né? Mesmo Perfeito. dentro da minha vida todinha, mesmo na época de odontologia, eu ia para cursos, eu ia para congressos e via, né, alguns mestres. Mas você, quem vai estar ali naquele procedimento é você. Então você vai se adaptar pegando toda aquela técnica que você aprendeu, né? Sim. Então você tendo consciência disso, fazendo tudo com muita responsabilidade, eu acho que vai dar certo. Tudo flui, né? Tudo flui. Fá, diferença entre anestésico de pele aberta e pele fechada, porque muita gente pergunta sobre isso.
Eu comprei um kit pele aberta, pele fechada. Eu uso o mesmo anestésico para pele aberta, pele fechada. Então, o que é correto ser para pele aberta e o que é correto ser para pele fechada e a diferença entre eles, que muita gente fica na dúvida, né, sobre o que é cada um. O de pele aberta ou de pele fechada, ele não tem a epinefrina, né? Certo. Então, eu acho correto e o melhor tempo é uns 30 minutos você deixar. E para poder você ter a primeira passada, é assim, é uma coisa que eu fui realmente adaptando o meu procedimento assim. Certo. E dá super certo, porque você, a primeira passada, algumas pessoas ou outras vão dar uma sensibilidadezinha, mas que você, com jeitinho, você vai terminando a primeira trama, né, a primeira passada da shadow, ou a primeira passada também do lábio, com aquele Uhum, anestésico sem epinefrina. Por quê? Porque você vai ter aquela absorção e o deslizamento mais tranquilo uhum, na principal fase do procedimento, né? certo. E depois você, com o que eu falo do tempo, você está trabalhando nessa sobrancelha. Então você Uhum, pega, bota o segundo anestésico, que é de pele aberta, e trabalha naquela sobrancelha. Tem gente que perfeito. trabalha nas duas ao mesmo tempo. Eu não, eu trabalho primeiro em uma. Uhum. Quer dizer, eu faço a primeira trama em uma, eu faço a primeira trama em outra e deixo e termino uma para depois terminar a outra. Esse é o meu jeito de que eu adaptei e Eu achei uma dica que você deu sensacional de passar por quadrante, né, Fá? Então, por exemplo, você passa o primeiro anestésico para pele fechada que não tem epinefrina. E aí, conforme você vai fazendo, então, por exemplo, não sei se vocês conseguem visualizar aí o que eu tô querendo dizer sobre quadrante, mas você está fazendo essa parte aqui do lábio. Aí você passa só nesse pedacinho, é, terminou aqui, dá sequência, e depois vai passando por quadrante e não passar no lábio inteiro. Porque senão aí a gente causa essa pois é, aí opacidade e esse você enrijecimento, o né? tempo que você está fazendo esse quadrante e o outro tempo e o outro lado do lado está com a pinefrina, quando você chegar Uhum. lá está totalmente branco, né? E quando a gente Tá, coloca na opa. sobrancelha, fica o halo branco da epinefrina, Exatamente, né? exatamente. E aí eu acho realmente mais seguro usar o 0,02, Perfeito. 0,02 de Uhum. epinefrina em lábio. Eu acho que é o Perfeito. mais tranquilo. Mas né, você tem que ter aquele de 0,07 para uma ocasião que realmente a cliente esteja sentindo dor. Muita dor. Então, aí Hoje, você dá uma tranquilizada, ou um gelinho, né? sim, é perfeito. Gelo é perfeito. Outra coisa, deslizantes, que tem deslizantes aí muito bons, você sabe, né, Pri, que assim, Sim, ajuda você a deslizar e ajuda a cliente a minimizar, dar aquele frescor para poder a gente também não usar tanto tanto o anestésico. anestésico. Então, É, assim, eu faço o... realmente o primeiro quadrante e vou deixando e vou avançando, né? Perfeito. Eu consegui fazer um um anestésico película que não tem Uhum. epinefrina. Era isso que eu ia te perguntar. O anestésico que eu uso, ele não tem epinefrina. Ele não tem epinefrina. Eu posso usar ele antes e durante, Isso, certo? certo. Então, isso já é uma vantagem. O mesmo anestésico para os dois procedimentos, tanto para o começo, né, para o antes, pele fechada, quanto pele aberta. E a gente tem a formulação para passar para o pessoal que está assistindo aqui sobre esse anestésico, né, Fá? Esse em película, ele em algumas regiões é muito difícil, De porque esse encontrar. veículo película é Uhum, que não são todas as farmácias de manipulações que tem. É muito uhum. difícil. Então, a maioria são cremes, o gel, O e sempre, gel, sim, sempre pedir que seja um creme sem muita oleosidade, né? Um óleo free. perfeito. E aí a gente vai passando aqui as fórmulas, né? Sobre deslizante, Fá, que você falou. Deslizante com mentol, que causa aquele frescor. É aconselhado ou não é? Pode ou não pode? Muita gente morre de medo de usar o mentol e causar ardência.
Mas, se for um Mas é uma deslizante ardência tão estável, momentânea, às vezes, eu sim, acho. E da experiência, assim, é muito momentânea. Então, assim, tá um ardorzinho, mas daqui a pouco faz um alívio, frescor. um frescor, Uhum. entendeu? Eu acho que, assim, eu não tenho realmente nenhuma cliente que reclama. Eu uso. Eu vejo bons Eu acho, resultados assim, que com. dá uma hidratada, a agulha desliza melhor, né? E você fica sem precisar passar tantas vezes o O anestésico. anestésico, exato. Deslizante, pessoal, para quem está acompanhando a gente aqui, a gente utiliza vaselina em alguns momentos, pode ser a vaselina que tem o mentol, ou tem marcas específicas para o micropigmentador que vendem o deslizante com componentes próprios para o deslize no movimento. Então, o que ele faz? Ele dá essa primeira sensação de frescor, ele hidrata a região e ajuda com que a agulha deslize sem causar nenhum edema e sem causar aí, então, nenhum atrito maior. Então, a gente acaba preservando ali a região, mantendo a região preservada, e o deslizante faz esse processo de dar esse frescor, auxilia a não utilizar tanto anestésico, né? É verdade. Perfeito. Eu queria falar aqui, a gente falou do treino, né? Dos bons Sim, componentes. ótimo. Componentes, que é o que o pessoal está perguntando. Componentes, as farmácias, é, anestésicos baratos, Fuja. fuja, corra. Então, invista no anestésico com bons componentes. Porque se ele não Uhum. tiver bom componente de permeação, você vai colocar o tubo todinho e não vai anestesiar, Nada, né? Então nada, não nada, vai nada, adiantar verdade. nada. Você vai gastar, né? E não vai ter a tranquilidade do procedimento. Uhum. Né? Então essa parte realmente assim, procurar boas com as farmácias, porque assim eu botei aqui também sobre a regulamentação da profissão, né? Perfeito, E perfeito. aí assim eu faço as minhas formas, eu prescrevo minhas formas porque eu posso. Sim, Por porque ser você tem dentista. informação para. Uhum. Porque eu posso fazer uma requisição. Né? Então, assim, Exato. para a maioria dos micropigmentadores, eles precisam ter uma referência de locais que façam com formas seguras, né? Para Aham. poder você comprar e, assim, eu já testei de tudo. Sim, sim. Isso é Mas, muito assim, bom. hoje eu faço essa formazinha realmente e é super tranquilo. Mas, como eu falei, tem algum, depois a gente pode colocar aqui umas indicações de locais seguros que você pode comprar de pele aberta, de pele fechada, que são Autorizados anestésicos. para quem é São micropigmentador. isso. Perfeito. Né? Então, assim, uma fórmula, vamos falar de fórmula. Né? Uma fórmula muito tranquila é a com epinefrina, vou dar aqui, Uhum. é a epinefrina 0,02. Eu Perfeito. acho que é uma fórmula muito legal para você usar para sobrancelha e para lábios. Para lábios. É. Perfeito. A lidocaína, 4%. Lidocaína 4. Prilocaína, 4%. Benzocaína, 10%. Uhum. E tem um componente que é de permeação, transcutol. Uhum. E aí é transcutol QS, que é quantidade suficiente. Então a própria Perfeito. farmácia sabe que a quantidade suficiente. Esse componente ele vai solubilizar todos essas moléculas que os componentes têm, né? Então assim, o tamanho de molécula também falando quimicamente é muito importante. Então as boas farmácias de manipulação sabem disso, né? Entendi. E O sempre solubilizar seria ele permear de maneira com que todos os componentes entrem ao mesmo tempo. porque a gente principalmente com a epinefrina, quando você coloca, se for um bom permeável, tiver bom permeante, você vê logo ela Não, branquinha, ele né? é assim, Já fica aquela coisa opaco na hora.
o cliente já fala, meu Deus, esse anestésico é a coisa mais maravilhosa do mundo. Sim. Tanto que as clientes elas ficam perguntando: eu tô com a boca aberta? Eu tô com a boca fechada? Eu tô babando? É normal elas É, fazerem essas perguntas porque elas têm essa sensação. Tem como a gente passar o componente sim, ó, o pessoal tá perguntando aqui. No final da live, quem tá acompanhando a gente, chama no direct que a gente vai passar o e-book para vocês do que a gente tá falando aqui. Com os componentes, com a dica de onde comprar, né, Fá? E essas informações que a gente tá dando para vocês, colocar tá lá bom? assim, as formas que eu considero seguras. Perfeito. Certo? Essa da película, Uhum. e eu vou até colocar aqui para daqui a pouco eu tirar. Ótimo. É, é perfeita, eu acho perfeita para sobrancelha e para lábio. Fora que Principalmente dá aquele charminho no vídeo, né, Fá? Tirar a peliculazinha. A cliente adora essa sensação de ver tirar a película. e assim, para quem ainda tem dificuldade de marcação, né? Perfeito. Então você coloca, ele não é muito líquido, Ele é tipo um gelzinho, Fá? é um gelzinho. Tá. Ah, ó, dá pra ver. Deu pra ver sim. Então ele seca e ele tem assim, para fazer o contorno, né? Porque Uhum. a gente sabe que o contorno é aquela linhazinha quase que inexistente. Sim. E eu faço uma passada. Depois que eu tiro ele, eu faço o contorno e faço uma passada. Perfeito. Vou para o primeiro quadrante com epinefrina. Perfeito. Depois vou seguindo. Só que eu coloco ele de volta no lábio inferior. Ah, então você aplica ele duas vezes. Uma Mas antes. o superior já não boto a segunda vez. Eu Perfeito. deixo, principalmente o lábio inferior é mais volumoso, né? Mais Sim. passada. E ele Então, é mais regular, né, Fá? Eu acho que é por isso que ele deixa a gente trabalhar melhor. Em cima ele dá uma enrijecidinha e uma travadinha, né? Se a gente abusa muito do lábio superior, então né? mas esse não tem epinefrina. Então, Isso é quando eu estou maravilhoso. trabalhando o superior, deixo ele no Lá, inferior e vou fazendo o superior. pleno. Então, quando eu Ótimo. for para o inferior, eu uso muito pouco a epinefrina. É muito Uhum, pouco eu usar a epinefrina, porque ele já está bem mais anestesiado com esse. perfeito. Esse tem lidocaína, 23%, Ótimo. benzocaína, 8%, Uhum, e película, que aí vai depender de cada farmácia. Por farmacêutica. cidade, eu não Uhum, sei se tem que perguntar a farmácia de manipulação se ela vai ter esse coisa. A receita você consegue com um dentista ou com um médico, né, conhecido. ok, Aí é super seguro, não tem epinefrina isso. ok. O que é que a gente vai falar mais agora? Eu falei do permeável. De ser lipossolúvel, eu acho que eu tinha anotado aqui uma coisa muito importante, deixa eu ver. Tem uma fórmula Tem. também Uhum. para o lábios que contém já o mentol, Ah, legal. né? Eu Eu gosto. tenho essa fórmula também. Aham. Ela, ela precisa realmente de retenção de receita, porque ela tem um componente chamado tetracaína. E ela é meio perigosinha, né, Fá? Aí ela tem que ter a retenção, a farmácia só vai fazer com a retenção de receita. Mas é bastante segura, né? É a lidocaína também, de 23%, Uhum. tetracaína 7%, mentol 3% e uma base em gel. Ele aí é em gel. Certo. Mas a gente A vai gente passar isso depois, tudo A gente direitinho. pode combinar assim. Para quem não tem formação e para quem não tem autorização, a gente vai passar as formulações seguras que a pessoa pode comprar livremente. As mais específicas, a gente vai liberar para quem é biomédico, dentista, e a gente passa o contato, que daí a gente consegue dividir certinho. Uma coisa, Fá, que eu queria te perguntar, que isso eu acredito que diferencia muito, e a gente acabou falando
da composição, mas a gente não tocou nesse assunto, é o tempo de ação. Então, existe um tempo certo para esse anestésico agir e ele ter um efeito ok e seguro, né? Deixar tempo demais pode ser prejudicial, tempo de menos também pode ser prejudicial, né? Então, o que O seria um tempo, tempo o tempo de menos é menos. é menos? Então, Menos a nunca, gente nesse caso, menos nunca é bom. o, o tempo é exatamente seguir o nem menos nem mais, vamos dizer assim. Uhum. Você coloca 30 minutos, 30 é minutos. suficiente, certo? Perfeito. E assim, porque não adianta também o anestésico ser tão maravilhoso se você não deixa o tempo dele regulamentar. Perfeito. Então, assim, se você respeita a concentração do anestésico e respeita o tempo de anestesia, aí tudo flui. Tudo flui. Então, assim, a pressa, você tem que ter um ritual. Se você for fazer, deixar ela com anestésico e for atender outra, né, isso aí vai depender. Eu não faço assim, eu tenho 2 horas para atender meu cliente, então os 30 minutos estão dentro das 2 horas. Perfeito. Eu gosto de trabalhar nessa tranquilidade. Né? Mas Uhum. cada um vai fazer seu ritmo. De acordo Mas com a demanda. o respeito do tempo é primordial também para a eficácia do anestésico. É Perfeito. feito, né, qualquer medicamento. Uhum. E se você tem que tomar de 8 em 8 horas, é porque a ação dele vai durar 8 horas. Então, a cada 8 horas você tem que tomar. Então, se você coloca o de pele aberta, o de pele fechada, vamos dizer assim, respeite os 30 minutos. Perfeito. E depois coloca de pele aberta. De pele aberta, eu acho que entre 10, 15 minutos para deixar, eu acho que é suficiente. Sensacional. Só em uma única situação que eu não uso o antes, eu só uso o durante, que é quando eu faço a shadow, exceto em alguns casos. Então, se é uma cliente que tem uma hipersensibilidade, então já no tirar o pelinho eu percebo que ela é muito sensível, eu aplico no antes. Mas na shadow eu uso só no durante, porque eu Também. prefiro a abertura da pele para a ação do anestésico. A pessoa consegue aguentar o procedimento mesmo sem anestésico. Diferente do fio, que daí no fio existe uma atração maior com a pele, então é interessante que a gente faça a aplicação do anestésico antes, né? A pincelada, né, do anestésico, da Shadow, ela é Uhum. tão sutil, tão Sutil. delicada, né, que a Sim, gente vê logo exatamente. aqueles pixels que não tem realmente necessidade nem de colocar nada, né? Você faz Só a marcação e já vai, segue vai ali, que vai. vai que vai. E aí, quando eu faço todos os pixels da primeira passada, aí eu coloco uma para dar uma acalmada. Mas e outra coisa, quantidade, é melado só o cotonete. Não Só precisa um daquele beijinho, rio né? não precisa de um cotonete pingando de anestésico. Pequenas quantidades no cotonete. E outra Oh, coisa, no lábio, a epinefrina pode queimar a pele. é Essa isso que eu ia região perguntar. aqui, certo? Então, Eu, assim, se você molha muito lábio, pele, tem uma hora que você vai pensar até que o pigmento foi para a pele, porque fica realmente queimado. Vai sair, vai, mas, mas, mas houve um danozinho. Fá, eu Então, ia te fazer uma pergunta até sobre isso. Agora, as clientes, elas estão fazendo o lábio e depois a gente acaba ocluindo o lábio com a máscara. É perigoso ter epinefrina nessa oclusão? Ela pode causar alguma reação nesse lábio ocluído ou não? Porque eu já tive alguns relatos de alunos que falaram que o lábio inchou muito e na hora ele não tinha inchado. E aí foi se detectado aí uma reação à epinefrina. Então,
tem pessoas que podem ter essa reação com a oclusão da máscara? É, pode ocorrer reação. De tudo, né? Todas Pode. as características, né? Porque, assim, nós Uhum, somos individuais. Eu acho que cada um reage de um jeito. O que eu acho em uhum, relação à máscara é que a gente é como uma ferida, né? Você uhum. oclui aquela ferida, precisa de um oxigênio para poder ter uma, vamos dizer, uma regeneração. Exato. Então, assim, usar uma máscara principalmente limpa, que não foi a que ela veio da rua, você forneça uma Exato. descartável e falar para Uhum. ela usar bem frouxinha, sem toque. Porque você imagina o atrito. Nós já fizemos atrito naquele lábio. E aí ela vai sair, vai conversar e a máscara vai estar no Tritando. atrito. Então, não é o procedimento que causou esse dano. Sim, É a consequência do pós, né? De como ela fez o pós. Se ela exatamente. fez todos os cuidados que você disse, né? Chegou, foi para casa, não ficou circulando, né? Não foi para lugares contaminados, né? Você atendeu uma enfermeira e vai fazer um lábio, e vai para o hospital dar um plantão, não é Exato, recomendado, né? exato. Então, Perfeito. assim, lábio, eu sou muito chata. Tem cliente que faz assim, eu quero ir. Teve uma que chegou, eu quero fazer, dá tempo de fazer o lábio? Dá não. Dá não, Tá certo. porque para fazer lábio você tem o pré Todo e o um pós. ritual. Todo um. Então, assim, se Exatamente. você elimina as oportunidades de dar errado, né? Então você vai Uhum. ter sucesso. Mas em Perfeito. relação à máscara, é isso. É o atrito, máscara apertada, máscara Uhum. contaminada, né? Então a gente já fez uma remoção da camada de, de mucosa e aí vai falando e Foi vai lá. tentando. Então, às vezes, eu já vi um caso, não foi meu, mas foi que eu presenciei, vamos dizer assim, Uhum. de uma úlcera, Hum, porque ela fez de manhã e só certo. foi voltar para casa à noite. Então, ela passou o dia usando máscara, Inteiro. A máscara. né? E bem na partezinha onde tem aquelas fissurinhas da máscara, Sim, ficou realmente uma úlcera. sim. Mas, com certeza, foi do atrito da máscara. Não, com certeza. Né? E É o aí que tem eu. mais portas abertas para um herpes, para uma outra infecção. Exatamente. É o que eu falo para os alunos, e nessa situação em específico, desse inchaço excessivo, foi uma das perguntas que eu até orientei o profissional a fazer. Se a cliente tinha usado máscara de tecido, que ela acaba sendo mais perigosa para esse Não é bem procedimento, lavada, né? A gente. e Essas ela coisas. vai reter mais partículas ali, né, de saliva e tudo O mais. próprio tecido, né? Tem alguns tecidos, tem umas máscaras que são super grossas, né? Então, Exatamente. é usar realmente a máscara descartável, limpa, Descartável. na hora, Exato. né? Uma nova e Exatamente. bem frouxinha. Exatamente. E água gelada. Só. É uma beleza. E se quiser fazer gelinho, até pode fazer, eu aconselho mesmo. Uma água gelada com uma pedrinha de gelo, vai fazendo. Perfeito. Então, no dia seguinte já não tem mais edema, não Tá precisa tudo é perfeito. tudo perfeito. Fá, eu acho, deixa eu ver aqui, acho que o tempo da live tá quase lá, tá mais uns 10 minutinhos A só. gente nem nota, né? Vai passar. Não, se deixar a gente vai falando, Fá. Mas assim, acho que para finalizar mesmo sobre o assunto anestésico, é, como dica, não sei se você costuma até seguir assim, hoje eu tenho a mesma formulação, mas em creme e em gel. Em algumas clientes em específico eu uso em gel. E quais são essas clientes? Que elas têm uma oleosidade, não sei
isso tá correto ou não. Muitos cravinhos têm uma... A região em volta, ela é mais oleosa, então o gel dá essa secadinha. E as clientes de pele sequinha ou fininha usam creme. Tá correto isso ou não, Fá? Isso Independente, tem vai diferença ou depender. não? Isso aí vai depender do seu dia a dia mesmo, eu acho. Né? Eu acho que Perfeito. Mas não tem, vou até assim, tirar aqui não a difere. Ah, películazinha. é. A peliculazinha. Mas é super tranquilo. Uhum. Aí dá pra ver. Ah, perfeito. Deu pra ver sim. Ah, ele vira mesmo uma pele, uma segunda pelezinha, assim, né, Fá? É. Então aí a Perfeito. marcação fica, né? Você A não se gente não se perde. perde. Perfeito. Perfeito. Então é Tem uma isso, pergunta Fá. aí, ó. Tem, ó, eu vi várias perguntas rolando. Eu vi uma cliente, uma pessoa que perguntou que ela tem 52 anos e ela não, ela acha que se ela fizer o procedimento, deixa eu subir aqui, ó. Tenho vontade de fazer, mas tenho 52 anos e não sei se fica muito exagerado. Então, a Ana Paula, o procedimento, quando feito de maneira correta, que se encaixa no perfil da cliente, independente se a da idade da cliente, o profissional ele consegue adaptar dentro do perfil que a cliente gosta. Então envolve mais técnica do que faixa etária. Eu tenho cliente de 75 anos que fez o É, lábio e ama e fala para todo mundo, indica para todo mundo. Então é mais realmente o perfil da técnica que vai ser aplicado do que a idade da cliente. Então super. Gente, 52 anos tá na flor da idade, amiga, novíssima. calma nessa história. Eu tenho 53. Maravilhoso, gente. Eu tenho 52, cinquenta e gente. três, né? Então Super eu pode, acho super que deve. super, a cor que os lábios, né, ficam, elas Uhum. são tão suaves hoje em dia, tem pigmentos tão lindos, né? Que, Sim, que dá aquele realce, né? Principalmente perfeito. hoje, né? Usando máscara para você não borrar. Exato. Eu acho uma vantagem. Fora que tem vários outros recursos. Então, ao longo da vida, a gente vai perdendo mesmo um pouco de propriedades, né? Elasticidade. Então, o É, lábio ele vai ficando mais flácido, perdendo ali colágeno, elastina. Então, hoje tem tratamento de hidratação com hialurônico que ele ajuda pra caramba e dá essa revigorada no lábio. Até mesmo o próprio preenchimento de si sutil dá é. uma junção perfeita com a micro, né? Você gosta de fazer a micro antes ou depois do preenchimento? Depois. Eu gosto depois. Porque o É, lábio ele já vem hidratado e já vem desenhado, né? Então. hidratado, já vem com mais espaço. Não, ele Fazer vem assim, completinho. Só a cor mesmo que dá a cerejinha do bolo. o pigmento entra tranquilo, né? Não, é uma delícia. Eu levo 30 minutinhos em um lábio com preenchimento, que ele flui, né? A implantação. Assim, quem não faz preenchimento, faz a hidratação antes, né? No pré-procedimento. Então, a Ex- hidratação antes é primordial Não, também. ela é o que é o Mas casamento antes, perfeito. depois, durante, isso para sua vida toda, minha gente. Se quer ter lábios, você tem que hidratar. Hidrate. Hidrate. Tem gente perguntando sobre formulação, a gente vai passar. Então, quem está participando da live, manda um oi no nosso direct. Pode ser no da Fábia, pode ser no meu ou do da Educa. A gente vai mandar o e-book para quem participou aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, tinha uma outra perguntinha. Tá. Eu acho que a gente falou de sobrancelhos, shadow, Falamos lábios. sobre como aplicar. As meninas da Educa que estão acompanhando aqui desde o começo da live, tem alguma pergunta que vocês notaram aí ao longo da live, que vocês anotaram para a gente responder o Olha, minha pessoal? cliente linda aqui, Ana Paula. Oi, Ana. Ah, eu vi que várias pessoas legais aí entraram e super se interagiram aqui com a gente. Vi que a Bianca entrou na live, Ah, a foi a Bi. Ana que perguntou. Ana, você Ela é uma respondeu. gata, minha filha. Venha-se embora fazer esses lábios. Ah, a gente já respondeu todas aqui, pessoal. Eles estão falando. Eu acho que assim, Então, para a gente passar realmente a formulação agora, assim, ao vivo, né? Eu posso só repetir
para poder ficar bem certinho. Então, falta quanto tempo? Pronto. Vou repetir a da epinefrina, bem segura. Então, Perfeito. anota aí. Epinefrina, 0,02%. Lidocaína, 4%. Prilocaína, 4%. Benzocaína, 10%. E o permeável, né, que é o transcutol QS. E aí você pede uma ou base gel ou base óleo free. Essa serve para sobrancelha e para lábio. Né? Tem a formulação sem epinefrina. Ótimo. Lidocaína, 23%. Tetracaína, 7%. Mentol, 3%. Em base gel. Perfeito. Então, eu acho que aí você tem uma pele aberta e pele fechada. Perfeito. E em formulações seguras que vocês conseguem comprar e não tem problema no uso. Muito bom. Essas fórmulas precisam de receita? Sou leiga no assunto. Ela precisam de receita. A primeira formulação... Ou você passa, né? Ou você consegue um médico, um dentista, um biomédico que faça a receita. Você veja uma farmácia de manipulação. Ou depois a gente vai deixar aí algumas indicações onde comprar a fórmula já feita. Pronta, sem receita e mais segura para quem não é biomédico, dentista, perfeito. Então, para quem não tem autorização de receita, a gente vai deixar disponível formulações para vocês lá no e-book de lugares que vocês podem comprar e a formulação é segura e sem receita. É sempre importante também não comprar em quantidade, porque a prazo de validade dos anestésicos são bem sensíveis. Então, sim, isso é verdade. Tinha 1 ou 2 no máximo e realmente vai ter que ficar repondo. Aqui eu faço assim, como a gente acaba usando em uma demanda um pouco maior por conta de aula, então eu sempre compro 2, quando eu estou já utilizando o segundo, eu já faço o pedido do próximo, para não ficar sem. Não, isso então, aí para tem que vocês... fazer, assim, mas o que é bom alertar, porque assim, e primeiro que você tem que só melar o cotonete. Exatamente. Só melar o cotonete. Vivi, saudade, Vi, que linda, deixando um oizinho aqui. Só melar o cotonete e outra, né, Fá? No começo, pode ser que a demanda vai sendo gradativa, né? Então, sentiu que comprou, que nem eu falei, comprou 2, já tá acabando o segundo, compra o próximo. Compra o próximo. Agora, comprar 5, 6, às vezes a gente vê promoção e compra, não vale a pena. Porque vale. eles tragam. Acho que no máximo são 3 ou 4 meses de validade desses anestésicos. Exatamente. E é bem importante, realmente. Tem alguns anestésicos que eles até cristalizam. É isso, cristaliza mesmo. Cristaliza porque já está passando. Já passou. Uma pergunta aqui, uma última perguntinha. Há casos de alergia com algum componente? Há casos de alergia, sim. É bem o que a Fábia falou. É muito de organismo para organismo. Não é uma regra a alergia, mas se é uma cliente que ela já chega manifestando alguma intolerância, é possível fazer um teste alérgico do anestésico. Então, como que funciona? Isso mesmo, eu passo no pulso. Tem gente que passa atrás da orelha. Eu não aconselho, porque nós mulheres somos curiosas. Então, se a gente passa atrás da orelha, a cliente vai ficar o dia inteiro lá, querendo ver o que está acontecendo. E outra coisa, essa área aqui é muito oleosa. Exato. Então, aqui a absorção é mais rápido. Tem menos óleo. Então, assim, você consegue ter uma coisa. Você pode colocar uma gota e botar um microporo em cima. Perfeito. Para não ficar melando, para poder você ter uma sensação realmente de que vai ter uma reação alérgica ou não. Mas isso numa conversa, na primeira conversa, na anamnese, você identifica se a pessoa já foi um dentista, já
já teve É, uma exato, reaçãozinha, entendeu? Mas exatamente. essas fórmulas são super seguras para se ter. Então, assim, o que é que pode acontecer em relação a uma reação drástica? O inchaço, entendeu? Uhum, Mas exato. nada de muito. Se você usar realmente pouquinho, na concentração certa, então, assim, as reações adversas vão ser no máximo inchaço, vermelhidão, né? Não vai ter grandes problemas de saúde, De né? reações, exatamente. Então é isso, pessoal. Para a gente não ter a live derrubada aqui e não conseguir É, salvar, a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada a quem participou. Foi uma live maravilhosa. Como sempre, é uma delícia, né, Fá, a gente conversar. ótimo, Pri. É uma E honra, viu? Uma honra para mim estar aqui com é você. maravilhosa, tadinha. Você Depois de faz um dia de parte, batidão de você faz atendimento aí, parte da minha vida, né, como micropigmentadora, desde o lindona, iníciozinho, tá linda. daquele meu, daquele meu, daquela minha angústia. Ai, meu Deus, Pri, vou começar, não sei o quê. E tá Mas vendo? Sucesso vai puro. que vai. Eu Vai que fui. vai, encara aí. Um Então beijo, tá, viu, Fá. Pri? Um Fique em beijo. Então, paz. Todos amém, bem você aí. também. Essa vacina Amém. chegue, né? Amém. Que chegue logo. Chegue logo. Mas vai dar tudo certo, se Deus Já, quiser. já deu, né? Vou E salva salvar pra aqui. gente no IGTV, que daí eu compartilho pro pessoal. E lá no Insta da Educa também a gente vai compartilhar. Tá bom. Um beijo. Beijos. Fica com Deus.